pergunta de hoje é sobre o que é perversão, neurose e psicose em psicanálise. São doenças. Mas para a gente entender o que é uma doença em psicanálise, a gente precisa entender o que causa uma doença em psicanálise. A doença psíquica é causada pelos nossos mecanismos de defesa quando o ataque que vem de dentro é muito forte. Esse ataque é do superego e ganha o nome genérico de angústia. A angústia causa um mal-estar tão grande, pode ser angústia, pode ser da raiva represada, pode ser do sentimento de culpa, pode ser do medo do desamparo, que é o principal de todos. A angústia faz com que a gente desenvolva mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles são usados comumente no dia a dia sem causar nenhum tipo de doença. Se você pensar bem, a gente não quer... a gente quer ignorar a morte, a gente quer ignorar coisa chata, assunto chato, as ameaças da pandemia. Então a gente vai um pouco varrendo para debaixo do tapete, tirando isso de cena. E isso daí são mecanismos de defesa que a gente usa um pouco de negação, ou a gente um pouco de supressão, tira aquele assunto da pauta. E com isso a gente vai levando, vai vivendo, vai cuidando das coisas que nos interessam. E esses são os mecanismos de defesa. Agora, os mecanismos de defesa podem ser mais fortes quando a ameaça é mais forte. E se a ameaça é muito séria, eles podem funcionar de tal jeito que a gente nem entenda como eles funcionaram, e eles podem instaurar na gente uma doença em decorrência deles. Como se você tivesse um excesso de defesa e por causa desse excesso de defesa, como por exemplo as alergias graves, elas são decorrentes de mecanismos de defesa do corpo. As doenças autoimunes também são decorrência de mecanismos de defesa do corpo. Os mecanismos de defesa da mente também podem passar de giro e eles próprios podem causar doenças. Então vamos ver uma por uma. A tal da neurose é um resultado de um tipo de mecanismo de defesa chamada repressão. A repressão é um mecanismo de defesa que tira da mente um pensamento ou uma ideia que causa muita ameaça. A mais histórica das neuroses era a tal da histeria. Olha que coisa interessante. Isso é bom para a gente entender, porque é um mecanismo bem básico mesmo. No século XIX, quando Freud começou a investigar as doenças psíquicas, havia uma repressão sexual. Agora eu estou falando repressão em termos comuns do mecanismo social de achar que um determinado assunto é muito feio. Então você diz, né, as mulheres, sobretudo, não podiam ter desejo sexual, senão elas eram vistas como prostitutas, como mulher fácil. Então elas sofriam daquela pressão social. E, de repente, elas se viam confrontadas com o seu próprio desejo. Ora, uma vez confrontada com o seu próprio desejo, alguma coisa despertava o seu desejo, elas entravam em crise. E essa crise produzia um barato estranho na cabeça delas. Esse desejo era, em primeiro lugar, não visto, e esse não ver, ele era metido para debaixo do tapete sem a pessoa perceber, e ela desenvolvia como decorrência uma esquisitice, que era o sintoma neurótico, o sintoma histérico. Então, tem um caso célebre da moça que viu o seu pai desnudo na cama e viu os genitais de seu pai. E ela teve a ideia de que ela poderia pôr a mão. E no que ela teve essa ideia, esse mecanismo esquisito se desencadeou. E aí a mão dela ficou paralítica. Era um sintoma de paralisia histérica, um sintoma
neurótico. Então, ela deixou de achar que o problema dela era o desejo. Não, o problema dela era a mão paralítica. Você já viu quantas vezes essas pessoas que são hipocondríacas, que acham que os problemas delas não são problemas da vida dia a dia. O problema delas são as doenças do corpo. Elas pegaram friagem, agora estão com torcicolo. É assim que funciona. Então, essa é a parte da neurose. Como esse assunto você já viu que é um assunto longo, porque eu vou falar, ok, das perversões e da psicose. Mas eu não posso falar tudo isso num dia só, porque isso aí é muito comprido. Então, o mecanismo da repressão é isso. Uma coisa sumiu, que é o desejo, e outra coisa apareceu no lugar como indicativo, sinal daquele problema. E esse era o sintoma neurótico.